Professor, eu queria que o senhor, continuando esse raciocínio muito bem elaborado aí do Lorival sobre esse retrospecto, que o senhor falasse também se o senhor concorda que Donald Trump acabou agravando mais a situação, hoje a gente chega em 6 meses de conflito, do que trazer alguma solução, ou se o senhor acha que pode haver algum tipo de solução em relação à militarização do Irã, em relação ao seu programa nuclear. E mais que isso, onde foi que Donald Trump errou no cálculo? O que fez ele achar que esse tipo de rompimento de acordo e, posteriormente, um novo ataque poderia levar ao fim do programa militar do Irã, do programa nuclear do Irã? Qual que foi o equívoco dele nesse raciocínio? Bom, é interessante a gente fundamentar as ideias aqui na fala do próprio Trump, de que essa guerra ia durar de 4 a 5 semanas. Então, só pelo fato de nós estarmos falando de uma guerra que completa 6 meses, nós já percebemos que houve uma frustração no plano de guerra. E isso usando as declarações do próprio presidente dos Estados Unidos. Houve um planejamento de que, decapitando o regime, o Ali Khamenei, naquele sábado em que ele estava reunido com as suas principais lideranças, inclusive com seu filho Mojtaba, o regime iria ruir. O Trump, inclusive, fez declarações, o Netanyahu também, de que a população tinha uma oportunidade para se insurgir depois da morte do Ali Khamenei. Isso não aconteceu porque a população não tem meios para se insurgir, não tem armas, não tem formas de lidar com a Guarda Revolucionária Islâmica, que é muito maior do que as Forças Armadas do Irã. E aí a gente precisa pensar exatamente nesse aparato militar, porque é ele que sustenta o regime todo. É verdade que os Estados Unidos destruíram grande parte da marinha do Irã. A Força Aérea já vinha sido muito debilitada por conta das sanções, inclusive quando o Raisi cai, aquele helicóptero cai, os iranianos culpam o Ocidente, porque as sanções, não, segundo eles, não permitiu que houvesse peças de reposição para o helicóptero dele. De qualquer forma, o Irã já tinha uma força aérea envelhecida, inclusive com caças americanos que não se usa mais, como o F-14, por exemplo, entre outros. Mas o Irã ainda tem todo o exército. Então, são 610 mil militares na ativa e 350 mil reservistas, o que torna muito difícil, primeiro, a população se insurgir, e segundo, uma incursão terrestre naquele território, que é um território montanhoso, um país com 92 milhões de pessoas. Seria muito difícil para os Estados Unidos e custaria muito em tropas no terreno. E aí a gente percebe que existe uma distância entre conquistas militares e a conquista do objetivo político da guerra. Quando os Estados Unidos foram para essa guerra, o Pete Hegseth enumerou os objetivos dos Estados Unidos, porque os jornalistas insistiram muito nessa questão. Quais são os objetivos? E ele resumiu dizendo que o objetivo principal seria acabar com a projeção de poder do Irã. Isso significa acabar com o programa nuclear, reduzir muito, acabar com o programa de mísseis balísticos e de cruzeiro, acabar com o programa de drones ou reduzir muito esse programa e acabar com o financiamento a grupos que são considerados terroristas pelos Estados Unidos, pela Europa, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas e a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis no Iêmen. Agora veja, Priscila, nada disso está na mesa agora. Naquele memorando de entendimento que foi assinado em junho e que foi violado, o que estava na mesa era a reabertura do Estreito de Hormuz e uma negociação para que o Irã suspendesse o seu programa nuclear. Então, se era para chegar nisso, porque o Estreito de Hormuz já estava aberto, se era apenas sobre a suspensão do programa nuclear, a estratégia do Trump foi equivocada. Ele não deveria ter usado a força, ele deveria ter continuado com uma negociação, inclusive usando as sanções para essa negociação, que é o que ele está fazendo agora. Isso teria poupado vidas de civis, teria poupado gastos e equipamentos militares, teria poupado a destruição do Irã e provavelmente a população que já não simpatizava com o regime por diversas razões. A gente pode lembrar da morte da jovem Mahsa Amini, por exemplo, há poucos anos, que foi morta pela polícia dos costumes a pauladas porque tinha um pouquinho do cabelo para fora do véu.
ou das mortes que o regime provocou desde o final do ano passado. O próprio regime admite que matou mais de 3 mil pessoas que foram às ruas protestar. Naquele episódio da Marcha Amini, 500 pessoas foram mortas porque foram às ruas protestar pela morte dela. Então as pessoas já viam, a população do Irã já não tolerava mais os abusos, esses tipos de abuso, pelo menos do regime. Mas isso tudo, o ataque que foi promovido contra o Irã, levou muita gente que não simpatiza com o regime a apoiar o próprio regime, porque estão lidando com uma força estrangeira. Então a estratégia empregada pelo Trump foi equivocada. Eu vou só finalizar dizendo que também não há explicação para o fato da Marinha dos Estados Unidos, que em todas as prospecções de cenário coloca o fechamento do Estreito de Hormuz desde 1987, quando o Irã fez isso. O Irã fechou o Estreito de Hormuz em 87, 88, a Marinha dos Estados Unidos levou 14 meses para reabrir o Estreito, desminar com a ajuda da Marinha da França e do Reino Unido. Não há explicação para a Marinha dos Estados Unidos, que tinha embarcações ali no Bahrein, não ter prevenido isso, não ter agido de forma diferente. Então, todo o planejamento de guerra, desde os objetivos até a estratégia empregada e as táticas, foram equivocados até o momento. Esse é o